Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Kias do canal e o Kias Magal. E eu queria trazer para vocês uma matéria, um canal importante, né? E da mídia mainstream, para que todos vejam aí, né, o que está por vir, né? A matéria diz o seguinte: um fungo fatal de The Last of Us vai se espalhar pelo mundo, diz estudo. Responsável por infecções fúngicas, o organismo será favorecido pelo aquecimento do planeta. Matéria do dia 25/5, né? E aí uma imagem do fungo. Vamos ler a matéria? Fungos causadores de infecções, responsáveis por milhões de perdas de vidas por ano, se espalharão significativamente para novas regiões à medida que o planeta esquenta, prevê uma nova pesquisa. E o mundo não está preparado, né? O mundo não está preparado mesmo para isso, nunca esteve. Até por causa, inclusive, da forma como isso vai ser feito, não é? Mas eu gostaria que vocês notassem e lembrassem de um texto que o próprio Senhor, né, quando esteve entre nós, ele nos anunciou em Lucas 21 que haveriam várias pestes, né, pestilência no mundo inteiro. Mas isso não é o fim, isso é apenas o princípio das dores. Interessante. Esses seres, eles estão absolutamente em toda parte. Um vasto reino de organismos, de bolores, né? E há cogumelos, eles crescem em ambientes como solo, composto orgânico e água. Têm um papel importante nos ecossistemas, mas podem ter um impacto devastador na saúde humana. As mesmas infecções fúngicas, elas tiram a vida de 2,5 milhões de pessoas por ano, e a falta de dados faz com que esse número possa ser ainda maior. E muita gente, né, não percebe que isso já está ocorrendo, né, há muito tempo. Ainda estamos muito longe de compreendê-los totalmente, especialmente sobre como esses organismos incrivelmente adaptáveis vão reagir a um clima mais quente. Por quê? Os cientistas da Universidade de Manchester usam simulações computacionais e previsões climáticas para mapear a possível propagação deste Aspergillus, um grupo comum de fungos encontrado em todo o mundo que pode causar aspergilose, uma doença potencialmente fatal que afeta principalmente os pulmões, envolvendo a respiração. Eles descobriram que certas espécies de Aspergillus irão expandir seu alcance à medida que o clima do mundo, né, se intensifica, no caso, aquece, avançando por novas áreas da América do Norte, Europa, China e Rússia. O estudo publicado neste mês está atualmente em processo de revisão por pares. Então tá aí, mais informações e tudo mais. Bom, o que eu queria que vocês se atentassem, né? Fungo, né? Estudem sobre os fungos. Os fungos, eles são organismos extremamente poderosos e muito inteligentes. Vamos imaginar assim, né? Seriam seres microscópicos que nossos olhos não enxergam eles, né? Mas existem tipos de fungos que, quando eles entram nos animais, por exemplo, em humanos, eles conseguem se apossar do sistema nervoso, do cérebro da pessoa, do animal, ou mesmo do sistema, né, digestivo ou dos intestinos. Ele leva a pessoa, o animal, a um certo comportamento um tanto contraditório, estranho. Eles entram, por exemplo, num rato e ele leva o rato procurar por um gato, que é justamente o seu predador no meio ambiente, para que assim o gato o elimine e este fungo entre dentro do gato e comece a trabalhar usando o gato. Fungos também são responsáveis, por exemplo, se um fungo, para se alimentar, para se desenvolver, procriar, ele precisa, por exemplo, de açúcar, ele entra no organismo de um ser humano e faz com que aquela pessoa coma desenfreada e desenvolve problemas. E eles são responsáveis por se alimentar daquilo. Há fungos de diversas formas, né? E outras coisas também que eles podem fazer e que a gente nem pode falar aqui. Mas que, se eles estiverem alojados dentro de um corpo humano de um animal, leva as pessoas e o animal a terem comportamentos animalescos, surreais, e até mesmo a enxergar o mundo de uma forma diferente. Fungos são
inteligências microscópicas absurdas com capacidade de possessão, é como se fosse uma possessão. Para você entender, né? O H.P. Lovecraft, no seu livro, ele descreveu, né, que assim como existem seres microscópicos, também existem os né, os macroscópicos que dominam o mundo. São entidades aí, digamos que os fungos eles têm uma capacidade, eles estão numa dimensão muito pequena que os nossos olhos não captam, eles estão numa dimensão inferior. O que significa dimensão? Dimensão é tamanho. Dimensão é tamanho, né? Nós estamos em uma dimensão, existem dimensões superiores, existem inferiores. Os fungos são inferiores. O fungo ele tem uma capacidade. Quem é dominado por fungos, praticamente a pessoa pode ser comparada a um nível de possessão demoníaca. Eles fazem essa conexão, eles levam o ser humano a comportamentos e a sofrimentos e a problemas que é assim algo inacreditável, né? Fazer pessoas destruírem o próprio corpo, tira a sensibilidade, leva o ser humano a ter comportamentos que o levem à autodestruição, mas que sirva para alimentar esse fungo interno, entendeu? E aqui o estudo diz o quê? Que há um fungo fatal, igual de The Last of Us, que vai se espalhar pelo mundo, diz o estudo. Então eles estão nos preparando para algo que virá sobre o mundo. Estudem sobre os fungos, tá? Estudem muito sobre isso. Inclusive o quanto eles interferem e prejudicam a saúde mental das pessoas e de animais. Estudem sobre isso, é uma recomendação para vocês. E aqui é um aviso, não está dizendo que pode, está dizendo que vai acontecer um dia. E a gente tem uma profecia na Bíblia, da boca do nosso próprio Messias e Rei, que pestes se espalharão pelo mundo. Mas nós devemos estar prontos, orar, mas também nos preparar, fortalecer nossa saúde, nossa mente, para tudo isso aí. Eles não desistiram, essa agenda nunca parou, ela deu uma pausa. Forte abraço a todos.